Conhecimento nunca é demais, ainda mais se for de forma gratuita. Eu vou trazer nesse vídeo para vocês como que vocês conseguem ter acesso a um curso gratuito de MongoDB. MongoDB é um banco de dados não relacional e eu vou explicar para vocês exatamente o que é isso, se você não tem esse conhecimento, você vai ter aqui no vídeo, e como que você faz para poder receber esse acesso gratuito. Uma das poucas coisas que as pessoas falam na internet, principalmente, é que uma das melhores formas de você conseguir aprender qualquer tecnologia é olhando a documentação oficial daquela tecnologia. E existem muitos conteúdos gratuitos e disponíveis na internet sobre as determinadas tecnologias dentro da área de dados. E muitas dessas tecnologias disponibilizam cursos gratuitos para que você consiga aprender a lidar com aquela ferramenta. Até porque é interessante para a empresa que é dona daquela ferramenta que você saiba mexer para que tenha mais pessoas utilizando, que as empresas precisem de mais colaboradores usando aquela solução, e aí sim a empresa consiga ganhar mais dinheiro. E com o MongoDB aqui não vai ser diferente. Dá uma olhada aqui nesse curso que está no site do MongoDB. MongoDB para Experts em SQL, um curso de 2 horas totalmente gratuito, separado em 8 capítulos, onde você vai entender a relação e a diferença, de um banco de dados relacional com o MongoDB, que é um banco de dados não relacional. Eu já trago para vocês aqui o disclaimer do que é um banco de dados não relacional. Um banco de dados normal, ele tem uma estrutura de tabelas onde todo o ecossistema do banco de dados ele se relaciona. Então eu posso ter uma tabela de pedidos concluídos e uma outra tabela de produtos, e eu preciso ter uma relação entre essas duas tabelas para poder dizer que aquele pedido contém aquele produto. Um banco de dados relacional, as informações elas são meio que independentes, então não precisa de ter obrigatoriamente uma relação. Eu vou deixar inclusive aqui para vocês também uma documentação da IBM que explica um pouco mais do conceito do que é um banco de dados não relacional. Se você tiver interesse, depois dá uma lida aqui na documentação. No primeiro capítulo ele mostra a diferença do banco de dados tradicional, relacional, com o MongoDB. Depois ele vai falar aqui do objeto de relacionamento, que é como que o MongoDB trabalha com o banco de dados, já que ele não é relacional, como que ele trabalha. O MongoDB ele utiliza JSON, que é JavaScript, para poder você fazer armazenamento dos dados. Então permite que você tenha fácil acesso a esses dados, consiga ter uma comunicação muito rápida, mas ele acaba sendo limitado. Geralmente esse banco de dados ele é mais usado por profissionais que trabalham com desenvolvimento de aplicativo ou desenvolvimento web, mas não limita para profissionais que querem trabalhar com dados ter um conhecimento sobre isso, porque você pode utilizar esse conhecimento, por exemplo, para poder fazer aquisição de dados de APIs. É muito comum você trabalhar com JSON quando você vai fazer requisição de APIs, então faz sentido você ter esse conhecimento. E como eu falei no início do vídeo, conhecimento nunca é demais. Também no terceiro capítulo eu falo aqui sobre como você consegue inserir dados de MongoDB, fazer um select, que é fazer as consultas, utilizar os principais comandos ali, que é o between, ordenar, trazer só alguns registros utilizando o limit, atualizar dados no capítulo 6, deletar dados e, por fim, no capítulo 8, como você faz o join, que é o cruzamento de informações dentro do banco de dados que não é relacional. Então aqui já parece até um pouco controverso, mas não é. É possível você fazer esse relacionamento mesmo que você tenha bancos de dados não relacionais. Então, mesmo sendo um banco de dados não relacional, você pode fazer cruzamento, mas isso fica um pouco mais livre, não fica tão amarrado como um banco de dados relacional. E é importante falar para vocês que muitas das vezes, quando você vai aplicar para uma vaga, a vaga pede um conhecimento que não necessariamente você vai usar, mas é muito ruim numa entrevista você falar que nunca trabalhou com aquilo, que você não tem nenhum conhecimento. Então, se você tiver tempo hoje disponível, se você conseguir aplicar algumas horas para poder, pelo menos, assistir os vídeos que vão estar contidos nesse curso, já que ele é gratuito e que não vai depender de nada além do seu tempo, já é alguma coisa que você consegue adicionar a mais no currículo. Eu vou mostrar para vocês aqui como é que é a estrutura. Eu já me inscrevi aqui no curso. O curso ele está em inglês, mas ele tem legenda em português. Muitos dos conteúdos que você vai consumir gratuito, eles vão estar em inglês e você vai ter que ter mecanismos de conseguir se adaptar se você não tiver o domínio do idioma. E aqui não vai ser diferente. Então você tem aqui primeiro a lição número 1, que é o capítulo número 1, que vai falar do banco de dados tradicional, que é o banco de dados relacional versus o MongoDB. O MongoDB não substitui um banco de dados relacional em termos de importância para se trabalhar no mercado, tá? Para você trabalhar como analista de dados, ou engenheiro de dados, ou cientista de dados, você precisa saber de banco de dados relacional. Mas o MongoDB acaba sendo um adicional para que você consiga ter mais conhecimentos ali no seu
currículo. E aí você tem aqui a primeira lição, que é um vídeo, a parte prática, né, com quiz. A segunda lição também com alguns outros vídeos, a parte prática, com quiz. Terceira lição, todas as lições. E aqui embaixo os vídeos são bem curtinhos, né? Como eu falei, são 2 horas de curso. Você consegue consumir aqui as informações, é bem auto-explicativo. Você tem as legendas, ele vai te mostrar exatamente como é que funciona, por que ele é tão rápido e por que ele é utilizado muito para a parte de aplicação, e também você pode aproveitar esse conhecimento para a parte de APIs. Se você tiver curiosidade de se desenvolver ainda mais nessa parte de APIs, comenta aqui, porque eu estou pensando em trazer alguns vídeos mais voltados para engenharia de dados e mostrar como é que faz um pipeline de automação, de trazer dados de API. Inclusive eu deixei aqui até um vídeo no canal sobre isso, mas eu quero trazer um pouco mais desse tipo de conteúdo, porque eu tenho visto que a área de engenharia de dados ela tem tido uma ascensão muito grande, tá bom? Comenta aqui. E se você quiser se desenvolver ainda mais em tecnologia, voltado para a parte de dados, temos uma plataforma com diversos cursos, o link vai estar aqui na descrição. Se você quiser acessar a plataforma para poder entender que tipo de curso tem lá, tem muita coisa legal voltada para Python, para SQL, para Databricks, o link vai estar aqui na descrição, clica lá e conheça, tá bom? Espero que esse vídeo aqui tenha te ajudado a trazer essa oportunidade para que você consiga se desenvolver dentro da área de dados, às vezes sem fazer nenhum investimento, consiga crescer um pouco mais no seu currículo e consiga colocar um pouco mais do seu avanço, né, dentro da área de dados, dos seus estudos nas redes sociais, porque também é bem importante você estar movimentando o seu LinkedIn para poder conseguir uma posição dentro da área de dados. Vejo vocês no próximo vídeo e tchau!